Bem, o pessoal está acompanhando o que está acontecendo. O pessoal viu que houve uma delação no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, ex-governador, ele cita o ministro Dias Toffoli como pretenso recebedor de recursos por venda de sentenças, né? Na verdade, recursos recebidos por atividades de direcionamento de decisões, recursos ilícitos. Essa citação, numa delação premiada, aqui a gente não está entrando no mérito de se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Isso tem que ficar muito claro. Ninguém está dizendo se o Sérgio Cabral disse a verdade ou se ele mentiu. Fato é que ele fez essa delação. E essa delação, que é um acordo entre a autoridade policial e o colaborador, que no caso é o Sérgio Cabral, ela foi homologada. E o que aconteceu? O Ministério Público Federal ingressou com um agravo pedindo que não seja aceita essa homologação. Como é que funcionou esse pedido? Na verdade, a Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para conduzir investigações contra o ministro Dias Toffoli. E, no meio, depois que foi autorizado, o Ministério Público Federal entrou com um agravo visando que não tivesse essa autorização. E o que o Ministério Público Federal disse? Olha, não pode haver uma homologação de um acordo se nós, Ministério Público Federal, nós não viermos a aderir ou não participarmos desse acordo. Quando eles fizeram esse pedido desse agravo no Supremo Tribunal Federal, eles dividiram isso em duas partes. Primeiro, uma preliminar. O que essa preliminar ela dizia? Pode ou não pode ter um acordo de delação homologado sem a participação do Ministério Público Federal? E uma segunda parte, que é a parte de mérito propriamente dito, que é valeu ou não valeu essa delação premiada? Vou falar de uma forma muito simples para que todo mundo possa entender da melhor forma possível. Então, são duas partes. Primeiro, uma pergunta. De forma genérica, pode ou não pode haver uma delação homologada sem a nossa participação? E depois, essa delação, que inclusive citou o ministro Dias Toffoli, valeu ou não valeu? Quando aconteceu esse agravo, que não é um recurso do Ministério Público Federal, foi submetido aos 11 ministros. Primeiro tivemos um relator, que é o Fachin, e os 11 ministros vão responder a esses dois questionamentos de forma geral. Só que a gente sabe que o ministro Dias Toffoli havia sido citado naquela delação. E existe uma regra, que é uma regra de suspeição. O que é isso? É quando o juiz ele tem um comprometimento com o objeto daquela ação, quando ele tem algum interesse naquela ação, de ver alguma das partes vitoriosa, ele não pode julgar. Ele tem que se eximir disso e se dar por suspeito. Isso consta no CPC, no Código de Processo Civil. Isso também é uma suspeição no processo penal, porque a suspeição do processo penal não cita, mas ele é integrado pelo CPC. E também isso esse comprometimento com interesse no processo, ele é uma coisa ainda mais grave no processo penal, que é chamado impedimento. E o que fala na nossa lei 1079, que, na verdade, é a lei do impeachment brasileiro? Ele vai falar o seguinte, tá? Que é crime de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal se ele proferir um julgamento, isto é, se ele se manifestar, se ele votar, quando, por lei, ele seja suspeito na causa. E como a gente já viu, no CPC fala assim, no CPP, junto com o CPC, também diz assim, que se o cara tiver interesse que uma das partes vença, como era o caso do ministro Dias Toffoli nesta ação, que visava anular, invalidar essa delação premiada, que ia investigá-lo, ele votou na preliminar. E por que ele fez isso, Natália? Ele fez isso, caros telespectadores, porque ele não queria votar no mérito, ele não queria dizer, propriamente dito, que não, essa delação não valeu. Então ele faz isso de uma forma transversa.
Ele vota na preliminar, isto é, ele vota na pergunta genérica, dizendo delação sem participação do Ministério Público Federal não pode acontecer. Isso neste processo. Acontece que o Fachin, que foi o relator, ele disse com todas as letras. A preliminar, que é essa primeira pergunta, ela é prejudicial no mérito. Quer dizer, o que for definido nesta primeira pergunta vai definir se a delação valeu ou se ela não valeu. Então, o que o ministro Dias Toffoli efetivamente fez? Ele votou em algo que ele tinha um interesse direto para que fosse desconstituída a delação e ele não pudesse ser investigado pela invalidação da citação dele. Isso é exatamente o que é previsto no artigo 39, número 2, da lei de impeachment. Se ele proferir julgamento, que seja suspeito na causa.